outros fatores que contribuem, tá? As placas. Eu trouxe aqui até uma placa, pessoal, que a gente chama, tá? De placa sacral, tá? Então, para quem não conhece, essa placa sacral, muito conhecida como Alevin, tá? Alevin de alívio, né? Então, olha, ela tem o formato, tá? Da região sacral certinha, tá, pessoal? Então, né, lembrando assim, da anatomia, tá? Sempre lembrando para não chegar muito próximo ao canal do ânus ali, tá? Na região do ânus, para que não suje de fezes. Então, quando você posicionar a placa, tá? É mais acima da cicatriz, tá? No finalzinho do cóccix, praticamente, tá? E ela fica aderida, tá? Ela tem um adesivo. Deixa eu ver aqui, tirar pra vocês. Tá? Ela tem um adesivo. E esse adesivo justamente adere. Se vocês perceberem, não sei se aqui na lateral dá pra ver, ela tem uma espuminha, tá? E essa espuminha, ela tem um efeito de proteção. Nossa, como esses tipos de materiais auxiliam na prevenção, pessoal. É muito legal, ó. Tem uma pessoa aqui que colocou que não conhecia, muito legal. Então agora você conhece, porque o meu aluno é top. Meu aluno, ele sabe de tudo que tem de atual no mercado, tá? Então essa placa, ela vem nessa embalagem, tá? É uma placa chamada de Alevin. E ela também existe nessa mesma... nesse mesmo conceito, no calcânio, só que é uma plaquinha menor, né, nos cotovelos, tá, pessoal? Na região do cotovelo, lembrando que é proeminência óssea, tá? E ela é bem legal. Então, o investimento nisso, se você colocar no papel, na balança, para a unidade é melhor. Por quê? Quando o paciente ele abre uma lesão por pressão, precisa fazer o tratamento, tá? Dependendo do grau de lesão, precisa até fazer o tratamento com antibiótico, porque ele pode infectar. Tem lesão por pressão que você tem que fazer desbridamento, tá? Às vezes não consegue fazer o autolítico, né? Que você coloca ali toda uma pomada, coloca medicamentos ali. Hoje existem várias coberturas já impregnadas aí com medicamentos próprios, tá, pessoal? Mas quando cai na corrente sanguínea, essa bactéria precisa, às vezes, prolongar o tratamento do paciente. Eu já peguei culturas, né? Eu sou enfermeira do controle de infecção, então eu já associei muitas bactérias de lesão por pressão profundas em corrente sanguínea, tá? Infelizmente, porque a manipulação ali do paciente, você está fazendo o curativo, está contaminando, se o paciente está com catéter e não troca a luva, aí acontece de contaminar, e aí acaba. Tem pacientes que vão a óbito por sepse no ano, por infecção, tá? Hospitalar. Então, a lesão, ela precisa ser tratada sim, tá? E investir numa placa, investir num colchão para unidade, às vezes, sabe, isso que é importante, cada um na sua colocação ter, tá? Então, e o cuidado que muitos colocam, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, há controvérsias, tá? Por quê? Existe um reloginho, não está errado de tudo, tá? É porque as coisas acabam se atualizando, tem guidelines de internacionais, que são protocolos internacionais, são artigos baseados em estudos, tá? Ali, direto com o paciente. E coloca que a gente não pode engessar de 2 em 2 horas, tá? Por quê, gente? Vamos lá. Quando temos ali um paciente acamado, e ele precisa mudar de posição, às vezes a gente precisa menos de 2 horas trocar a posição daquele paciente. Então, aquele reloginho que vocês conhecem, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, ele não está de todo errado, não é para sair tirando ele da parede, jamais, tá? Ele é para lembrar o profissional que o paciente precisa ser mudado de decúbito. E tem paciente que nem isso pode fazer. Nem tão pouco, nem de 2 em 2 horas, nem de 4 em 4 horas, porque é um paciente que acabou de chegar de uma cirurgia, o médico quer repouso absoluto, um posicionamento diferenciado no leito, tá? Então, quando a gente coloca de 2 em 2 horas, a gente engessa. E se o paciente precisar de menos de 2 horas? Então, qual o papel aqui do enfermeiro, tá? E você, técnico, também pode auxiliar o enfermeiro, porque você passa muito tempo ali com o paciente. Puxa, a enfermeira tá ali no reloginho de 2 em 2 horas. Tem locais que não colocam 2 em 2. Ele coloca o relógio para você lembrar da mudança, mas ele não coloca de 2 em 2 porque já vem mudando esse conceito, tá? Porque essa variação, ela precisa ser individualizada. Então, tem paciente que às vezes ele vai precisar de menos de 2 horas a ser trocado. E tem outros que ele não vai poder nem virar, porque se você olhar lá no reloginho, ele tem o lado direito, o lado esquerdo, né? Tem várias posições. E se o paciente não pode ir no lado esquerdo? Então, naquele momento, você não vira.
né? Então precisa muito prestar atenção nisso. Ah, mas se eu estiver lá no processo seletivo e tiver uma questão de 2 em 2 horas, está errado? Não está errado. Mas se ele colocar assim, ó, de 2 em 2 horas e dependendo da avaliação do paciente, esse tempo poderá ser diminuído. Entre só de 2 em 2 horas. E essa que eu acabei de falar, avaliar o paciente, essa tá certa. Porque além, né, do padrão de 2 em 2 horas, a avaliação é individualizada, tá? O cuidado não pode ser engessado. Ó, o cuidado para mim, o cuidado para o outro ser igual, tá, pessoal? Sempre lembrar disso, tá? Então aqui tem uma questão. Muito bom, pessoal. A participação de vocês é de suma importância, tá? Muito mesmo. Teve uma pessoa que colocou, tem sepse por causa de lesão? Sim. Tem sepse de foco de pele, tá? A sepse, ela pode ser caracterizada por várias topografias, né? Quando a gente traz isso, várias localizações. Pode ser corrente sanguínea, trato urinário, pneumonia, neurológico, tá? Por pele, tá? Independendo da lesão, e se o paciente ele está séptico por conta dessa lesão, ela caracteriza assim, tá? Uma lesão por sepse de foco de pele, tá bom? E é por isso que a gente precisa ficar atento, tá? Paciente no tubo pode fazer mudança de decúbito? Sim. Eu não sei se vocês acompanharam, pessoal, na época do Covid, né, do boom da Covid, logo no início, os pacientes precisavam ficar em posição pronada, né? Então, imagina o paciente, né, às vezes precisava ali de 6 ou 7 profissionais para mudança do decúbito desse paciente, que nada mais, nada menos que é de bruço, né? Quem não gosta de dormir assim, né, dá um certo alívio. E um dos estudos, né, para o Covid, aí, para o tratamento do Covid, foi justamente mudança do decúbito do paciente em posição pronada. O paciente de Covid, entubado, grave, né, tinha que fazer esses cuidados, tá? Só quando estava num risco muito, muito severo e de posicionamento naquele momento, ou porque mudou alguma medicação, precisa o paciente estar no parâmetro hemodinamicamente estável para fazer essa mudança, mas ele pode sim, inclusive deve, porque a gente tem pacientes que ficam entubados, dependente ali do tubo, ó, por muito tempo, tá? E aí precisa, claro, você não vai fazer essa mudança nunca sozinho, tá, pessoal? Vocês vão fazer sempre em equipe, tá? Em equipe para que não tenha aí, né, tracione aí acidentalmente o tubo do paciente, mas deve sim fazer, tá? Aliviar, né, a pressão entre as proeminências ósseas, só se o paciente, ele tiver se o paciente estiver sob alguma restrição, ó, ele está entubado, está sob restrição, o médico falou que para não posicionar o paciente pelas 24 horas, aí não, tá? Então precisa sempre se atentar se ele tem alguma restrição. Se ele não tiver a restrição ali, olha, algo que chame a atenção, deve sim fazer, tá bom?